Olá, pessoal, boa tarde. Vou começar comentando de uma dúvida de uma aluna que estava com dificuldade, ela já está conseguindo fazer a Fundação Bradesco, tá? E eu queria mostrar para vocês os editores de texto que eu mandei para vocês, aí 3 editores de texto. Então a gente tem usado o bloco de notas, porque o bloco de notas está em todo o computador. Só que o bloco de notas ele é muito puro, né? Como eu havia falado já. E vocês podem ver que ele não é todo de uma cor só. A importância da gente utilizar os editores de texto facilita a identificar erro, facilita a. Ele não vai corrigir para a gente, mas a gente consegue identificar melhor. Ele também fica mais organizado, porque, como vocês podem ver, dentro do bloco de notas, está um bem embaixo do outro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o editor de texto que eu uso, é o Visual Studio Code, foi o primeiro que eu mandei. Mas todos os três eles têm a mesma função. Aqui é o Visual Studio Code. E eu peguei, selecionei, copiei. Ó, vou fechar tudo, como se eu tivesse aberto do zero o Visual Studio. Todas essas janelas aqui, todas as coisas que eu abri para fazer consulta, para estudar. Então ele veio aqui, quando a gente abre ele fica assim, vazio. Vem em arquivo, novo arquivo. E cola. Aí ele fica assim, ó, parecido com o TXT. Mas assim, assim como no bloco de notas, a gente tem que salvar o arquivo. Então eu venho aqui em arquivo, salvar como, igualzinho o bloco de notas. O meu está em inglês porque eu queria deixar em inglês. Mas ele é também em português, assim como os outros dois, tá bom? Então aqui eu vou colocar o nome do arquivo. Vou colocar teste quinta-feira, .html. Vou salvar na área de trabalho, que é onde eu prefiro salvar, para facilitar. Salvei. Olha só, automaticamente ele já colocou organizado, bonitinho e colorido o texto. Isso é muito bom, isso ajuda, a gente consegue identificar HTML, fechar, ele tem uma linha mostrando todo o body, que é o corpo em inglês, do nosso site. Então a gente consegue desenvolver muito melhor, utilizando os editores de texto. Ah, e o Sublime, como é o Sublime? O Sublime, ele também é colorido. Eu tenho também o Sublime, mas eu não uso. Então aqui é um exemplo de um Sublime. Também fica em português, a mesma estrutura. Novo arquivo, é só um exemplo para vocês verem como é que ele fica, tá bom? Eu só colhei a mesma coisa que estava no bloco de notas. Ele já está coloridinho, isso já também facilita. Então é muito bom a gente usar. Qual a diferença entre eles? O Visual Studio Code ele tem mais personalização, mas em compensação ele é mais pesado. Então nem todas as máquinas conseguem ficar direitinho com esse programa aberto. O Sublime é um pouco mais simples, então consegue ser mais fácil acesso. E o Notepad++ é mais simplesinho ainda. Aí é mais fácil também de conseguir pelos computadores. E o bloco de notas? Por que eu comecei pelo bloco de notas? Que aí a gente não precisa ficar dependendo de nada. Todo computador já tem um bloco de notas. E tem aquele online, né? Que eu tinha mostrado para vocês. Vou mostrar para vocês novamente. É o Code. Digitando Code. Tem o link no grupo, né? Vou colocar o link de novo aqui para vocês. Mas digitando no Google também ele já carrega. E o Code ele também serve, ele fica coloridinho. Eu só colei aqui dentro do Code. Então ele já ajuda também a gente a fazer o exercício. Ele tem também um a mais, é que ele já carrega algumas coisas, tá? Nem tudo, embaixo dele. Que é como se fosse um navegador dentro dele, entendeu? E esse também recurso a gente não precisa baixar.
Eu vou colocar no chat. Então, aqui a gente consegue fazer também as nossas edições e depois a gente salva no bloco de notas para a gente poder ter salvo no nosso computador. Porque aqui ele não está salvo no computador, a gente só está mexendo com ele, então a gente sempre precisa salvar. E uma dúvida que ela me perguntou, que eu acho legal a gente comentar aqui logo no início, é que o exercício pedia para ficar vermelho somente a primeira linha, que é inserindo efeitos na minha página web. Só aqui que ficaria vermelho. E a gente pode ver aqui que fica todo vermelho. Essa dúvida ela tirou da apostila? Não, ela está fazendo. Muito legal, muito bacana a gente ver isso, a gente receber isso. Ela está fazendo o Fundação Bradesco, HTML, e veio com essa dúvida para a gente. A gente já estava conseguindo ajudá-la ontem, uma outra pessoa, né, voluntária lá do Educafro Tech, já estava ajudando, é a Brenda. E depois o Gabriel também ajudou um pouco, e hoje no final também ajudei mais um pouco. Então a gente está sempre se revezando, sempre tem alguém ali para poder ajudar. Então, muito importante vocês estarem fazendo o curso em paralelo, né, desse aqui. Isso daqui é mais uma motivação, mostrar várias curiosidades, mas o objetivo principal desse curso é vocês fazerem pela própria perna de vocês. Então a gente tem a Fundação Bradesco, o Teamtech e o Digital Innovation que eu mostrei ontem. E tem um link também tudo lá no grupo, a gente pode enviar, ou vocês podem chamar o atendimento do Cafro no privado, tá bom? E a gente pode dar um apoio muito bom, é muito importante vocês também estarem praticando. Então o erro, porque o detalhezinho que estava aqui, ela colocou, né, seguiu o passo a passo da Fundação Bradesco, então, do que a gente já viu nessa apostila. Tem a estrutura HTML, tem a estrutura Body, aqui, tem o título, então ele também já ensinou isso lá, onde ela está chegando, e tem aqui para personalizar, que a gente ainda não chegou a ver isso, mas a gente vai ver futuramente. E ela alterou a fonte, o tamanho e a cor. Ah, e se eu não souber de cabeça? O Fundação Bradesco está ensinando, tá bom? Mas se a gente não souber, se a gente quer, né, esqueceu como é que faz, a gente pode perguntar no Google. Alterar fonte HTML. Alterar tamanho da fonte. E aqui a gente já consegue, pode ser em qualquer um, assim, eu tinha orientado naquele site Stackflow, mas a maioria dos sites eles já orientam. Então, e aqui dentro ele já dá o exemplo. Ó, tem um Pzinho, tem uma tag, a fonte, size é para alterar. E aqui para alterar o desenho, né? Se é Arial, se é Comic Sans, o desenhozinho da fonte. E esse daqui é o que a pessoa escreveu. E depois fechou. Aí se a gente chegar e copiar isso daqui dentro do nosso código, ó, vou pegar aqui e vou copiar. Então esse daqui foi a pessoa que fez. Vou copiar os dois. Copiei. Vou colocar aqui mesmo no meu navegador. Eu estava pensando em colocar lá no bloco de notas. Mas eu vou colocar aqui. Eu vou adicionar, não vou retirar isso não. Eu vou colocar aqui, ó. Sempre dentro do body. E vou colar aqui. Então aqui eu só peguei o que estava aqui dentro da dúvida que eu perguntei ao Google. O primeiro site que me colocou foi esse. E eu peguei aqui o códigozinho. Coloquei no meu editor de texto para ver o que vai acontecer. E ele me mostrou aqui embaixo automaticamente o que está acontecendo. Então a gente consegue perceber. Ó, a gente tem uma letra maior. A gente pode mudar? Pode. A gente pode colocar aqui, ó, 5. E ele já, depois de um tempinho, ele já altera o tamanho. Para a gente testar o que está acontecendo. Então o Google é o nosso maior professor para a gente pesquisar. Tá? Ah, quero alterar a cor. Você vai chegar no Google e vai perguntar. É muito importante, todo mundo faz isso, é super normal. Tá? Todo desenvolvedor, todo mundo que está estudando essa parte de site, a gente nunca vai conseguir saber tudo, nem todas as novidades. Então a gente está pesquisando sempre no Google, sempre no YouTube.
A gente está sempre no StackFlow também, que é um fórum onde as pessoas trocam ideias, as pessoas conversam. Então, isso é muito importante, a gente saber onde pesquisar, saber onde procurar essas informações. Size é o tamanho em inglês. Se a gente não souber o que é size de cabeça, a gente pode pesquisar no Google. Size, tradução ou size, significado, ele já vai também mostrar para a gente. Face é o estilo. Eu não sei de cabeça dos estilos, mas a gente pode até pesquisar. Mas isso também ninguém sabe de cabeça, né? São vários estilos. Vamos ver se esse daqui ele altera. Não é perceptível, mas ele alterou. É a fonte, tá? O tipo da fonte. Todas aquelas fontes que tem no Word, ou uma fonte mais desenhadinha, mas isso não é tão importante. Então a gente consegue pegar. Qual é o objetivo disso aqui? A gente consegue pegar de um site que tira dúvida, que ajuda, para a gente poder se inspirar. E qual é a diferença do que ela fez no Fundação Bradesco com o que tem aqui nesse site? A diferença é que eu vou apagar para vocês verem o antes e o depois. Estava assim, ó, espera um pouquinho que ele carrega. Estava assim inicialmente, todo vermelho. E ela não queria que ficasse todo vermelho, ela queria que ficasse somente a primeira linha. Então, ela iniciou aqui a tag fonte para poder personalizar dentro do código que ela está desenvolvendo, lá na Fundação Bradesco. Ela começou a abrir a fonte aqui, que ela abriu. Né? A gente fez a tag. Só que aquela estrutura que a gente tem feito, né, a gente já conseguiu desenvolver, é abrir e fechar. A gente abriu a fonte, só que a gente não terminou com o barra fonte, a barrinha. Igual aqui, ó, P barra P. Title barra title. Head barra head. A gente sempre abre e termina. Então, para poder ficar certinho, a gente tem que terminar até onde a gente quer que termine. Se eu quisesse terminar, por exemplo, aqui no nome, a gente colocaria aqui tag barra fonte aqui no nome, tá bom? E aí, ele mesmo já veio a perceber, ele vai deduzir o quê? Que eu quero fazer toda essa formatação entre a fonte. Então, aqui e aqui, que são duas linhas de texto, ele está fazendo a formatação. Mas não é isso que ela queria. Ela queria que ficasse somente na primeira linha. Então, a gente termina aqui no finalzinho da primeira linha. A gente espera um pouquinho e ele já atualiza. Outra coisa que ela fez lá na Fundação Bradesco foi colocar em negrito, que a gente viu ontem, se não me engano, um strong na apostila. A gente vai voltar na apostila, tá? Só estou comentando a dúvida, que é muito importante vocês tirarem a dúvida com a gente, para que a gente consiga ajudar e vocês irem caminhando. Isso daqui é uma tag para poder colocar em negrito, e aqui embaixo é o uzinho, que é uma tag para colocar sublinhado, que é como tá aqui. Ó. Então no site, aqui já é como se fosse um site, tá? Simplesinho, que ela começou. Já sai automático e está aqui o que ela quis fazer. Lá na apostila, ele ensinou o strong, ensinou o when. Né? Então, não é uma só coisa que a gente pode fazer. Não tem somente um jeito. Não tem somente um editor. Tá? Assim, existem muitas tags. Existem muitos modos diferentes de se fazer. Com suas vantagens e desvantagens. Tá? Então, é muito importante a gente estar sempre consultando, porque ninguém vai conseguir saber isso de cabeça. A gente tem que saber a estrutura, saber, sim, ter um conhecimento de como a gente quer fazer, saber onde achar. Esse que é o importante, não gravar. Ninguém ficar gravando código, tá? Ninguém ficar gravando de cabeça toda a estrutura HTML que tem que fazer. Ninguém faz isso. Queria mostrar para vocês também um, um canal no YouTube muito, muito legal, muito bom, que eu vou também colocar no chat depois, lá no grupo, que ele ensina, que eu vou mostrar para vocês agora,
que é esse canal aqui. Eu tinha falado com vocês ontem que ele pegava o Photoshop, ou seja, pegava uma imagem, uma foto, ia fazendo passo a passo, é como se fosse uma cópia mesmo, tá? Ele ia fazendo passo a passo, dentro da limitação dele. O que seria essa limitação? Não ficar dependendo de outras pastas, de outras ferramentas. Ele utilizou apenas o que essa apostila ensina, que é HTML, CSS, JavaScript. Não precisou de muitos recursos, que é o que muitos sites fazem. Eles pegam vários recursos, que eles precisam disso para fazer o que eles querem lá dentro, tem alguma coisa da empresa. Então, eles precisam de fazer outras ferramentas, que não é o nosso objetivo. Se você quiser fazer seu próprio site, se você quiser praticar, estudar. Então, é um site muito interessante. Ele tirou a foto. Isso daqui é um vídeo, tá? Vou mandar para vocês. Ele tirou a foto. Esse aplicativo aqui de fundo é o Photoshop, que se chama. E ele foi pegando pedaço por pedaço desse site que ele tirou a foto e foi colocando. Olha, estruturou as pastas, que a gente vai falar daqui a pouco na apostila, que é imagem, CSS, JavaScript, os arquivos HTML, essa estrutura, para a gente ter uma organização, para não ficar... Onde está a minha imagem? Onde está o meu CSS? O que é CSS? Vocês vão ver na segunda etapa do curso. Que a CSS é para a gente poder fazer um estilo, colocar cor, alterar o tamanho. E também o Bootstrap, que eu falei ontem, é também o CSS. A base do Bootstrap é CSS. Então, é um arquivozinho que facilita muito a nossa vida. E vocês vão trabalhar bastante também dentro dessa apostila. Ele foi pegando tudo que tem no site, um por um, foi copiando, colando. Ele ensina passo a passo. Eu fiz todo o curso dele. E foi fazendo passo a passo também do zero. Aqui ele usa também Visual Studio Code. Fez a estruturazinha dele e foi fazendo aqui, ó, linha por linha, passo a passo, explicando tudo. Muito legal também, muito interessante. Então ele copiou e foi desenvolvendo. Começou pela barrinha, foi acertando, aí foi desenvolvendo. E são 12 vídeos, alguns maiores, outros menores, mas é bem interessante. Tá? O que precisa para você fazer esse vídeo? Ter o programa Photoshop e um editor de texto, que pode ser o Visual Studio ou outros, que não fazem diferença. Mas é importante baixar o Photoshop, que tem disponível na internet também. Mas é um programa um pouco pesado. Tá? Mas para quem consegue ter esse programa, é muito interessante para aprender. E consegue fazer o site igualzinho. Aí aperta um botão, dá uma saída, aperta outro botão, acontece outra coisa, a imagem se mexe sozinha. Ficou bem legal, bem interessante. O canal é esse daqui, Escola Front-End. Eu vou colocar aí no chat para vocês darem uma olhada. E agora a gente vai para a apostila, tá bom? Então a gente já tinha feito nessa parte. Vou abrir a apostila junto com vocês. Então aqui que está salva a minha apostila. A gente parou em estruturas ontem. Então aqui no sumário, procurei estrutura... Não é essa aqui não. Estrutura dos arquivos de um projeto. Aperto Ctrl e aperto com o mouse, ele já vai direto no local certinho. Então eu vou dar continuidade à apostila para a gente poder fazer junto. A gente tinha lido isso daqui ontem, mas eu vou dar uma lida rápida. Então é o item 2.6, na página 24. Esse índice, não por coincidência, é a convenção adotada pelos servidores de páginas web. Se desejamos que uma determinada pasta seja servida como um site, e dentro dessa pasta existe um arquivo chamado index.html, esse arquivo será a página inicial, a menos que alguma configuração determine outra página por esse fim. Por isso que quando a gente aprende, né,
Assim essa apostila diz, para a gente colocar index.html, que é o padrão. Não é obrigatório. Dentro da pasta do site, no mesmo nível que o index.html, é recomendado que sejam criadas mais algumas pastas para manter separados os arquivos de imagem, a folha de estilo CSS, que é o próximo capítulo dessa apostila, e os scripts, que depois do CSS ele ensina. O que é script? É uma outra linguagem, que é o JavaScript. A gente está treinando agora o HTML, que é a base de tudo, e depois a gente consegue navegar nas outras linguagens, que é o CSS, o JavaScript e rumo ao infinito. O importante é o HTML. Para iniciar um projeto, teríamos uma estrutura de página como a demonstrada na imagem a seguir. Esse root não é o necessário, mas o importante é a gente ter um nome. Então eu vou criar essa estrutura de página aqui com vocês. Na minha área de trabalho, então eu vou aqui. Área de trabalho. Então essa aqui está a minha área de trabalho. Vou criar uma pasta, dei o nome de mini curso. Como eu crio essa pasta? Botão direito do mouse, novo, pasta. Criei a pasta, dei o nome a ela. Como renomeio? Botão direito, renomear. Esse nome aqui não importa. Dentro dele, dei 2 cliques, aí aqui a gente vai fazer o padrão. A gente vai criar uma nova pasta chamada img. Vai criar uma nova pasta chamada css. E vai colocar o nosso arquivo index. Que arquivo é esse? É o que gerou esse textozinho que a gente estava fazendo na aula de ontem. Vai colocar esse documento, esse arquivo dentro dessa pasta. Então, vou lá na minha área de trabalho, vou procurar do que a gente já fez, né, nos dias anteriores. Vou recortar. Vou dentro da minha pasta e vou colar aqui. Mas eu não vou deixar com esse nome. Vou deixar com o nome padrão, que é o index. Então, vou renomear. Index. Então, a gente tem o CSS, imagem e o index. E tem que colocar também o do script, que é o que ele fala na apostila. O CSS, a imagem e o script. O sobre a gente vai fazer mais na frente, que ele vai ensinar a gente. Nova pasta. Essa é a pasta do script, que é o que ele fala. Então essa é a estrutura básica para a gente poder começar a organizar o nosso site. Depois, futuramente, vou mostrar para vocês o exercício, o final, né, da apostila. Ó, essa foi a parte que eu criei da apostila. Ó, aqui tem meus cursos Bradesco. Tintec não está aqui, mas está aqui o Digital Innovation que eu falei para vocês ontem, tá? E aqui dentro, ó, eu tenho o Bootstrap que eu falei para vocês ontem. Tem o CSS que ele ensinou a gente agora. Tem a fonte que eu nem utilizei muito. Tem as imagens. E tem o script. E tem o index. A pasta estava vazia e enquanto eu fui fazendo essa apostila, fui colocando os arquivos que ele foi orientando aos poucos, passo a passo, até chegar aqui. Então, dentro da imagem, tem todas as imagens. Ah, onde está essa imagem? Ele vai ensinar futuramente. Hoje acho que a gente chega lá. Onde a gente vai pegar essas imagens? CSS. Ele vai ensinar tudo isso daqui também, dentro da apostila, que é o próximo curso. É o CSS. JavaScript. Então, tem tudo aqui. Então, a apostila está fazendo aos poucos, mas lá na frente a gente vai conseguir ter com muito mais rapidez, fluidez, de por que a gente está fazendo isso agora. E esse site aqui, que é o site final da apostila, ele está carregando tudo ao mesmo tempo. Está pegando a imagem da pasta imagem, está pegando o CSS da pasta CSS. O que o CSS está fazendo aqui no site? Ele está fazendo essa alteração aqui de cor, de branco para cinza. Está fazendo a fonte aqui da letra é o CSS, o tamanho é CSS.
Onde ele está, né? Está do lado esquerdo da imagem, CSS. E o JavaScript está fazendo o quê? O JavaScript está fazendo essa atividade, essa interação, a foto está girando e aumentando. Tá? Então, ó, aperta aqui, ele já aumenta. Então, cada um tem sua função dentro do site. E esses outros sites que a gente tem visto, tem mais coisa ainda, porque eles precisam, né, para que a empresa quer fazer, então ela vai colocar mais coisa, mais sites, então vai ficando cada vez mais complexo. Sobre o Descomplica, que eu havia falado, entrei algumas vezes, o Descomplica é só um exemplo de um site, tá, que eu queria mostrar a estrutura, que é o HTML, botão direito inspecionar, que é o HTML, o head, o body. É apenas um exemplo. Só que esse site tem muita coisa, muita estrutura, muito código, então a gente não consegue copiar ela toda. Ah, e se a gente tirasse foto, igual do vídeo que você falou que vai colocar no YouTube, a gente já consegue fazer igualzinho? Consegue. Consegue sim. Claro que não vai ser em 10 minutos. E aquele vídeo, são 12 vídeos, fez passo a passo explicando, tá? Então, a gente consegue sim. A gente vai tirar uma foto, vai pegar essa imagenzinha, tudo dentro do Photoshop. Vai pegar essa imagem, vai copiar, colar, vai colocar o fundo verde, vai ver essa mudançazinha aqui. Pode ser que não consiga, então deixa o reto. Então isso a gente consegue também fazer essas cópias. Ah, esse balãozinho com essa setinha aqui. Essa setinha aqui a gente já talvez possa não conseguir, talvez. Então a gente coloca somente esse balão, que já é mais simples. Todas essas figuras a gente também consegue colocar. Ou a gente pega a imagem e coloca a imagem toda de uma vez. Aí o que vai fazer dentro da imagem? Nada. Aqui, ó, o mouse já muda. Então aqui tem uma ação. Quando o mouse passa aqui, é feita essa ação. Isso a gente aprende dentro da apostila para mudar o cursor. Isso quer dizer que tem um botão ativo aqui. Quando a gente clica, acontece alguma coisa. Então isso é a pessoa que fez o código que queria. Eu quero que quando a pessoa clique ali, vá lá para o final da página. Então isso também a apostila ensina. Todas essas ações. E por que eu falei do Descomplica? Eu falei do Descomplica porque o do Cafro está com essa parceria muito boa para as pessoas estudarem, né? O Descomplica em casa é um curso muito bom, conhecido nacionalmente para o Enem. Por isso que eu falei tanto do Descomplica, mas a gente pode fazer isso de qualquer site. Voltando para a apostila, muitas vezes um site é servido por meio de uma aplicação web e, nesses casos, a estrutura dos arquivos depende de como a aplicação necessita dos recursos para funcionar corretamente. Porém, no geral, as aplicações também seguem um padrão bem parecido com o que estamos adotando para o nosso projeto. Editores IDE são os exemplos de editores mais conhecidos, que é o que eu mandei hoje, né? Foi Sublime, Notepad e o Visual Studio. E ele dá outros aí, que é o Gedit, que eu nunca baixei, e o Atom, que eu até tenho aqui, mas eu nem usei. Existem vários editores, alguns com vantagens, outros com desvantagens. O mais usado é o Visual Studio, que é o da Microsoft. Há também IDEs que oferecem recursos como autocompletar e pré-visualização, como Eclipse e Visual Studio. IDEs são programas um pouco mais pesados, que servem para fazer muitas coisas além de editar código HTML. Isso não é o foco agora, tá? Ele só deu um exemplo para dizer que as IDEs, que são outros programas, que é o Visual Studio, que é diferente do Visual Studio Code, que também servem para fazer isso. Só para vocês verem a diferença, Visual Studio, ó, esse primeiro é o Visual Studio Code, que é que a gente usa para fazer código HTML. Este é o Visual Studio, que se chama IDE, que é o que ele está dizendo na apostila, que a gente não precisa se preocupar com ele. Só em abrir, você já vê que ele demora um pouco mais a abrir que o Visual Studio, vê que é uma estrutura diferente. Ó, vou abrir e mostrar para vocês um dos projetos que a gente fez usando esse programa. Ó, tá vendo? Ele demora um pouco a abrir.
Então, é um programa muito mais pesado porque tem muitos mais recursos. E ele também parece ser mais feio, né? Bem mais feio do que o Visual Studio. Tá vendo? Tem muita coisa em inglês. Isso tudo a gente aprendeu na do Cafrotec. Esse é o Visual Studio. Tá? Vou fechar. Esse é o Visual Studio Code. Cheio de pasta porque foi que eu fiz aqui, tá? Ó, vou pegar a pasta, vou abrir a pasta que a gente criou agora, mini curso. Ó, só tem isso. E tem o index que a gente fez. Tá bom? Apertei Ctrl S agora. Quando eu apertei Ctrl S, que é um recursozinho, né, dentro do Visual Studio, ele já deixa bonitinho um dentro do outro, estruturado. Tá bom? Mas isso não precisa se preocupar. Só quero mostrar para vocês o editor. Que ele fica colorido, ajuda bastante a estudar. 2.8. Primeira página. A primeira página que desenvolveremos para Mirror Fashion será a sobre, que explica detalhes sobre a empresa, apresenta fotos e a história. Recebemos o design já pronto, assim como os textos. O que seria se recebemos o design? Na empresa, existem pessoas que fazem o código, existem pessoas que fazem todo o pensamento lá por trás do que vai agir, né, da área de inteligência, dos códigos, para onde vai parar cada código, para que serve esse código, que é a galera do back-end. E esse design, recebemos o design da pessoa do front-end, e dentro do front-end é a pessoa que faz, quer dizer como que vai ser o site, posicionamento, as cores, quais fotos, tamanho da foto. É um designer. Então ele também é um desenvolvedor de TI, só que ele é especializado em UX, o nome. E ele mexe bastante com isso. Então ele faz o design e depois a pessoa do código, outra pessoa, outro grupo, né, na verdade, não é uma pessoa só, é sempre um time, eles desenvolvem em cima desse design. Então, o que está dizendo? Voltando à apostila, recebemos o design já pronto, assim como textos. Nosso trabalho como desenvolvedores de front-end é codificar o HTML e CSS necessários para esse resultado. Então, essa é o que a gente vai fazer na apostila. A gente não vai se preocupar em como a gente vai fazer o site. A gente vai se preocupar só em fazer o site. Então, a gente vai fazer isso daí. Então, esse é o design que a gente recebe. E aqui já começa o exercício. Então, esse exercício todo tá no final. Já dá todos os códigos, tá? A gente não precisa ficar digitando. É copiar e colar dentro do bloco de notas, ou do Code, ou do Visual Studio Code, onde vocês quiserem que seja. E aqui essa questão 7, eu verifico o resultado do navegador. Deu tudo certo? Na sexta-feira vocês vão fazer isso tudo, vão chegar a fazer isso. Na sexta-feira, chegou na questão 7, verificou o resultado, deu certo? Vamos ver devemos ver o conteúdo e as imagens na sequência, mas é um design muito interessante. Né? Deu tudo certo? Vocês vão me mandar esse código no formulário de presença mesmo, na sexta-feira. E vai ser esse que a gente vai ter um feedback, né, do curso e vai fazer a pontuação para a gente poder fazer a parte do sorteio e também a pontuação, né? Fazer a parte do sorteio e também o certificado que a do Cafra vai mandar para vocês. Então vai ser em cima dessa questão 7, que vocês vão mandar lá no formulário. Voltando ao exercício, vou começar a fazer o exercício aqui com vocês. Ao longo do curso, usaremos diversas imagens que o nosso designer preparou. Nesse ponto, vamos importar todas as imagens dentro do projeto que criamos antes para que possamos usá-las nas páginas. Lembra que ontem eu fiz, né, peguei uma imagem aqui da do Cafro, qualquer que eu tinha aqui no meu computador, e coloquei dentro do bloco de notas. A gente vai fazer um pouquinho disso hoje. Vocês vão ver que é um pouco mais fácil. Copie a pasta Mirror Fashion de dentro da pasta Kailun/43 para a área de trabalho da sua máquina. Verifique a pasta IMG, agora cheia de arquivos de design do site. Além dessa pasta, teremos as pastas JavaScript e CSS, que ainda não usaremos.
Na apostila, ele mesmo dá o passo a passo todinho. A gente não precisa quebrar a cabeça. Ah, onde está essa pasta? Está aí embaixo, em casa. Você pode baixar um zip com todos os arquivos necessários para o curso aqui. Então a gente vai pegar esse link, Ctrl, apertei e cliquei, tá? Sempre apertando Ctrl. Abrir página da web. Você deseja abrir a página em... Aí deu o endereço. Aí, sim, deseja abrir. E ele já vai baixar o arquivo. Vou esperar baixar para mostrar para vocês. Essa apostila é muito didática, tá? Não tem segredo nenhum. Mas, claro, caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato com a gente no grupo ou no privado. Eu apertei ele para abrir. Ah, como é que você chegou até aqui? Por padrão, o meu navegador, ele baixa em downloads. Eu tenho que saber onde que ele baixa as coisas aqui no meu computador. Então, por isso que eu já apertei aqui e já foi direto para downloads. Pode ser que ele fique na área de trabalho, pode ser que ele esteja em documentos, mas eu sei que no meu computador, como eu conheço ele, ele baixa direto em downloads. Aqui está o arquivo que eu baixei da internet. Eu vou extrair. Isso daqui não vai aparecer para vocês, porque vocês vão baixar pela primeira vez. Eu aperto extrair, ele já extraiu. Tá? Então ele está por aqui. Ah, vou ter que procurar? Tem que procurar. Ele está lá embaixo, Mirror Fashion. Esse arquivo é o que a gente precisa para poder dar continuidade à apostila. Então, o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente pegue esse daqui, recortar e colar aqui na área de trabalho. Foi isso que ele pediu. Copie a pasta Mirrorfashion de dentro da pasta Kaelum, blá blá blá, para a área de trabalho de sua máquina. Verifique a pasta MG, agora cheia de arquivo. Vamos verificar a pasta? Vou lá na minha área de trabalho, que foi onde eu coloquei, Mirrorfashion. Dentro dela já está tudo estruturado, que ele já trouxe a pasta toda estruturada certinha para a gente. E dentro do IMG tem todas as imagens que a gente vai precisar para fazer o site todo. Ó, essas duas imagens aqui são as que eu utilizei para terminar de fazer o site. Todas essas imagens estão tudo dentro dessa pasta. Ó, os produtos estão todos aqui. Ó, todas as imagens. Então a gente vai fazer tudinho, passo a passo. Essa apostila ela fornece tudo. E a gente já tem aqui estruturado o CSS, já tem o Bootstrap aqui baixado também, que futuramente em um capítulo ele vai mostrar. Então tá aqui, tudo feito, tá bom? Então a gente baixou. Vou baixar novamente para mostrar para vocês. A gente abre, vai carregar. Aí eu vou lá no meu explorador de arquivo, vou em Downloads, ele vai estar por aqui, em .zip, tá? O próprio computador já tem esse recurso, mas se não tiver, você pode entrar em contato com a gente, que a gente fornece um programa para baixar. A gente extrai. Não vai aparecer essa janelinha, porque vai ser a primeira vez. E vai aparecer aqui a pasta. E essa pasta a gente recorta para a área de trabalho. Tá? E está perguntando para substituir porque minha pasta já está aqui. Isso não vai aparecer para vocês. Voltando para a apostila. Questão 2. Dentro da pasta Mirrorfashion, vamos criar um arquivo sobre .html. Então, dentro da pasta Mirrorfashion. Então, vou lá na minha pasta. Eu vou criar um arquivo aqui dentro. Botão direito, novo, documento de texto. E aqui eu vou digitar sobre.html. Não. Vou excluir. Dentro do nosso bloco de notas, vou abrir o bloco de notas com vocês.
Então, eu vou em pesquisar, bloco de notas. Tá? A gente vai fazer junto. Dentro da pasta Mirrorfest, vamos criar um arquivo sobre HTML com a estrutura básica contendo o doctype, as tags HTML, head e body. Então, a gente vai pegar, vai copiar essa estrutura, botão direito, copiar, abrir meu bloco de notas, vou colar, e agora sim eu vou salvar, como a gente estava fazendo assim anteriormente, tá? Então, vou manter essa linha de raciocínio. Dentro do bloco de notas que a gente vai salvar o arquivo. Salvar como. Aí aqui, a gente estava sempre salvando na área de trabalho. Só que a ordem da apostila, vou voltar, ó, dentro da pasta Mirrorfest. Então, lá no nosso bloco de notas, quando a gente vai colocar em salvar como, a gente vai na área de trabalho e dentro da pasta Mirrorfest. Dou 2 cliques, estou dentro dela e aqui a gente vai salvar. Aí aqui sim, a gente vai botar sobre .html. Dei Enter e salvou. Dando continuidade à apostila, então já fiz a questão 2. A página deve ter uma imagem com o logo da empresa, um título e um texto falando sobre ela. O texto para ser colocado na página está no arquivo sobre.txt, disponível na pasta KL1/43/textos. São vários parágrafos que devem ser adaptados com HTML apropriado. Após copiar o texto do arquivo sobre.txt, coloque cada um dos parágrafos dentro de uma tag P, que foi que a gente estudou ontem. Coloque também o título História dentro de uma tag H2. Use a tag IMG para o logo e a tag H1 para o título. Seu HTML deve ficar assim no final. Então ele falou um monte de coisa, né? O que a gente vai fazer? Vou voltar e vou ler. O texto para colocar na página está no arquivo sobre.html, disponível na pasta KL1/43/texto. Vamos lá na nossa pasta. Aqui não está essa pasta KL1 que ele está falando. Eu vou copiar. Isso daqui, que já cumpre o nosso objetivo. Copiar. Onde eu vou colocar? Vou colocar aqui embaixo? Não. Isso daqui é dentro do body. Por que dentro do body? Porque a gente sempre desenvolve o nosso site dentro do body. Então, vamos lá. Dentro do body, vou dar Enter. Que vai ser aqui dentro, entre essas tags. Abre e fecha. E vou colar. Aqui dentro a gente tem imagem, SRC, Alt. Então, lembrando que a gente falou ontem, né, que seria mais simples. Esse imagem é para a gente carregar a imagem. Só que ontem a gente estava com isso daqui maior. Como a gente está dentro da pasta já estruturada, vou mostrar para vocês a pasta. Ó, essa aqui é a pasta Mirror. Essa pasta aqui já está estruturada. Então a imagem já está no mesmo local. O que esse comando vai fazer? Ele vai entrar em imagem, porque já está no mesmo local do sobre. Ele vai entrar em imagem. Dentro de imagem ele vai procurar o arquivo logo.png. E onde está o arquivo logo.png? É esse aqui. Então esse é o nome do arquivo. E aqui está o tipo arquivo PNG. E ele já vai carregar. O que esse Alt faz é como se fosse uma legenda. Logo da Mirrorfest. Aqui ele deu um pequeno exemplo de como vai ficar.
que futuramente a gente vai ver, vai terminar de fazer. H1, a mirror fashion, que é o que ele fala aqui no exercício. Usa a tag imagem para o logo, que a gente já colocou, copiou, né? E a tag H1 para o título, a mirror fashion. Esse HTML deve ficar assim no final. Mais abaixo a gente vai completar, tá bom? Vou salvar só para a gente ver até onde a gente chegou até aqui. Salvei. Vou lá no meu arquivo, onde está o arquivo, né? Essa é a minha área de trabalho. Mirror Fashion. 2 cliques em sobre. Ele já carregou a imagem, o textozinho que estava no exercício. A gente vai completar esse exercício. Opa. Um texto corrido sem ênfase é difícil de ler. Use negritos e itálicos para destacar partes importantes. Use a tag strong para ênfase mais forte em negrito. Lembra que a gente conversou antes sobre o strong. Lembrar que mais cedo eu comentei sobre uma pessoa que está fazendo Fundação Bradesco e ela usou o B. O B strong dá no mesmo. A apostila está ensinando strong. Para ênfase mais forte em negrito. Por exemplo, para destacar o nome da empresa no texto do primeiro parágrafo. Vamos ver se a gente já tem esse primeiro parágrafo. Então ele deu isso daqui para a gente. Ele quer que a gente faça isso agora. Então a gente vai pegar, ele quer que a gente só coloque strong para dar ênfase mais forte em negrito. Vou copiar, que é onde a minha única alteração. Vou no meu bloco de notas. Vou procurar onde está, aqui no meu bloco de notas. Esse aqui que é a nossa alteração. Então vou selecionar e vou colar no lugar dele. Já foi feita a alteração. Não tem segredo. Use também a ênfase com em, que deixará o texto em itálico, na parte da história, e coloque os nomes das pessoas e da família também em. Isso a gente vai ver mais embaixo. Que aqui embaixo, ó, tem tudo. Tá vendo? É isso aqui que ele quer que a gente faça. E já tem aqui na apostila, tá bom? Então vamos mexer com esse em aqui agora. Coloquei esse strong, salvei. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, vou atualizar, vou apertar F5. Já ficou em negrito. Agora eu vou colocar o em que ele pediu. Use também a ênfase com em. Então eu vou copiar esse em aqui só para... Eita! Tá, copiei. Então vou colocar o em algum lugar aqui. Vou colocar comércio eletrônico. Colar. Eu comecei e quero terminar. Quando a gente termina, a gente tem que colocar uma barra. Tá? Posso copiar e colar, posso digitar. Qualquer alteração que eu fizer é salvar. Vou lá no meu navegador, atualizar. Ficou em itálico. Então ele dá todo o passo a passo. E aqui a gente vai dar continuidade amanhã. Outra coisa que eu queria falar para vocês, além de usar o Photoshop, a gente conseguir através de uma imagem, quero mostrar para vocês um site que foi criado lá na Educafrutec. Então vou aqui ó, na minha área de trabalho. Então aqui são os projetos que a gente fez. Vou usar o site da AME. Não, vou usar outro site hoje. Vou usar o da Coreta. Sim, sim. A forma como coloca a imagem, o logo, que ela não conseguiu acompanhar. Eu acho que é importante conversar com ela, explicar para o pessoal sobre a estrutura de pastas. Se as pastas não estiverem organizadas da forma correta,
é possível que o logo não apareça. Ela também comentou que não conseguiu acompanhar a colocação do negrito e do itálico. Eu acho que se você dar uma revisada geral, bem rápido, é uma boa. Mas também é bom explicar para o pessoal que eles podem revisar esse vídeo aí que a gente vai deixar disponível. Show de bola. Muito obrigado, Gabriel, pelo retorno. Então, na apostila, no exercício, ele fornece aqui já estruturado. Eu baixo, abrir, né? Já baixei. Vou lá no meu arquivo, tenho que extrair. Essa aqui é a pasta. O nome da pasta vocês têm que procurar é Mirror Fashion. Eu vou recortar para minha área de trabalho. Já está aqui na minha área de trabalho, ó, se chama Mirror Fashion. E dentro dela já está tudo estruturado. Então a gente não vai precisar estruturar para fazer o site da apostila. A gente precisa saber que para fazer qualquer site a gente precisa estruturar para poder ficar organizado. Tá? Então para esse apostila a gente não precisa. A gente tem que usar a partir do arquivo que ele passou para a gente. Dentro do arquivo que ele passou para a gente, ele pediu para a gente criar um arquivo, que é o exercício 2. A gente copia. A gente abre o bloco de notas. Cola. Salvar como. Vou colocar um outro nome para não me confundir. Sempre .html. E aqui no 3, a questão 3 da apostila, ele mostra para a gente a tag para a gente poder pegar a logo. Como a gente está usando a estrutura que ele já passou para a gente da apostila, baixando aqui, a gente precisa apenas copiar e colar. Ah, e se eu fizer do zero? Se você fizer do zero, você não vai ter imagem. Essa imagem logo, né, que apareceu, você não vai ter imagem. Você só vai ter essa imagem se você baixar esse arquivo na internet, que a apostila já fornece. Você dá um clique lá, você vai conseguir baixar e tem que abrir. E se eu quiser colocar outra imagem em vez dessa, para a gente testar, né, ver como é que funciona. Então vou colocar uma outra imagem que eu tenho aqui. Vou pegar essa imagem aqui, uma imagem bem grande. Eu vou copiar essa imagem. Como a gente já tem a nossa pasta estruturada, tem que estar estruturada. Tá? Eu vou copiar para dentro do IMG. Tá? Vou colocar essa imagem aqui. Colar. Só que ela está cheia de número. Dependendo disso, eu vou deixar dentro que está mesmo. Tá? Então tem aqui. Eu apertei botão direito, propriedades, e aqui tem um caminho dela. A gente pode perceber que a gente tem o caminho dela completo, mas do Mirror Fashion para trás é o mesmo caminho de onde está o nosso arquivo. Por isso a importância de estar estruturado na ordem, dentro da pasta já separadinho. Então a gente não precisa digitar isso tudo. Por padrão, a gente só coloca /img e o nome do arquivo. Então eu vou pegar aqui o nome do arquivo apenas. Vou renomear, vai ficar selecionado o nome, vou copiar. Lá no meu código, como a imagem está certinha dentro da pasta img que eu já criei, que a gente precisa ter criada, eu vou apenas alterar o nome. Então, no lugar do logo, eu coloquei o nome da imagem que eu quero que ela carregue. Eu só vou me confirmar se ela também é PNG. Passo o mouse em cima, ela é JPG. Então eu vou aqui e vou cortar, vou tirar esse PNG e colocar JPG. Ela tem que estar certinha com a extensão. E se eu não passar o mouse em cima e não souber? Botão direito, propriedades, e não carregar, né? Só em passar o mouse. Propriedade, a gente tem local, tem o nome do arquivo e tem o tipo de arquivo.
Então tá tudo certinho. Salvo. Agora eu vou lá onde está o arquivo, né? Que é o arquivo teste que eu criei agora. Dou 2 cliques. Ele carrega a imagem. Como eu havia falado, a imagem é muito grande. E como a gente não aprendeu a diminuir a imagem, ela vai ficar enorme no nosso site, no nosso navegador. Mas está aqui a imagem e está aqui o textozinho. Se eu quiser colocar outra imagem, vou colocar outra imagem. Vou procurar uma outra imagem aqui, vou usar a da Educafro mesmo. Vou copiar para dentro da minha pasta que já está estruturada. Dentro do IMG. Todas as imagens têm que estar aqui dentro. Propriedades da imagem que eu quero. Então esse é o nome, essa extensão, e é que está aqui dentro, então a gente não precisa mais se preocupar com isso. O nome do arquivo é app. Então vou lá no meu código, vou botar o nome, já está dentro do IMG, então tem que ser IMG barra e o nome do arquivo. E ele também já é JPG. Salvo. Vou atualizar, vou apertar o F5. Como é uma imagem menor, a gente consegue ver. E ele já carrega a imagem. Então a gente precisa colocar. O que tem de diferente? Eu vou colocar aqui no Visual Studio, tá? Só para vocês verem melhor. Copiei. Vou criar um novo arquivo só para vocês verem. Copiar. E aqui eu vou salvar, que a gente tem que salvar o arquivo, né? A gente tem que deixar. Colocar .html. A gente sempre tem que salvar o arquivo. E quando salva, ele já fica bonitinho. Por que ele fica bonitinho só depois que a gente salva? Porque ele não sabe do que se trata. Eu posso colocar qualquer outro nome, qualquer outra extensão. E ele vai trabalhar em cima do tipo de arquivo que a gente quer que ele trabalhe. Como esse editor de texto ele faz diversos trabalha com diversos tipos de arquivo, né? Então a gente precisa também falar para ele que tipo de arquivo é. Então por isso que é sempre .html. E a gente vê colorido imagem estruturada dentro do body. Tudo que a gente faz no site já é dentro do body. E tem aqui esse src é o endereço. Aqui é uma legendazinha para caso a imagem não carregue. E uma coisa interessante que a gente tinha falado, né? Abre title, fecha title. Abre head, fecha head. Abre imagem, ué, não fechou a imagem? Sim, a imagem não precisa fechar. Por que ela não precisa fechar? Porque ela já só referencia aquele endereço, ela só faz ela é trabalhada só para mexer com aquele endereço. Então não faz muito sentido ela ficar, a gente precisar fechar ou não. Porque carregou a imagem, acabou. Ela não vai fazer mais nada, que é diferente das outras coisas, tá? Se a gente não fechasse esse title e escrevesse mais coisa, ele ia entender que tudo aquilo ali era o title. Agora a imagem, ele só precisa do endereço para carregar a imagem, não precisa ficar vendo o texto, olhando o texto. Então por isso também que não precisa fechar a imagem. Tá? Apenas um detalhezinho. Então como agora já são 4 horas, eu peço para vocês que façam a lista, a formulário, né, de área de presença. Lá vai ter uma pergunta sobre aula de cidadania, que vai ser ministrada pelo Frei Davi. Tá? Uma aula muito legal. Então ele pergunta qual seria o melhor horário para ele poder ter essa aula. E amanhã a gente vai brincar, vai dar continuidade aos exercícios. Só vou fazer mais um, né? O exercício 7, né? Vou fazer só até o 5. O 6 ele completo e o 7 vocês vão entregar para o trabalho, né? Valendo prova, valendo nota. E eu vou mostrar para vocês amanhã outras curiosidades e o site que eu ia mostrar para vocês agora. A gente tem esse site aqui e a gente vai brincar um pouco com ele. Vai alterar a imagem, vai deixar ele menor, vai mudar essa imagem, trocar, tá bom? Então a gente vai fazer alguma coisa com ele também para vocês verem que é possível a gente pegar um site
né, dependendo da complexidade, e copiar, sim. A gente vai ver que é realmente possível copiar, tá bom? Uma boa tarde a todos. Dúvidas, tirem no grupo, tirem no privado. Não deixem de fazer as aulas online, porque isso também vai fazer parte de outros sorteios. Né? A gente também tem que estar com esse projeto de fazer outros sorteios separados, só para quem fez os cursos online. Tá? São cursos muito bons e dá uma toda introdução para seguir adiante nesse mundo do TI, que é muito importante. Não esqueçam de que a aula está disponível para vocês reverem a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer velocidade, qualquer pedaço dela. É só entrar na Educafro, dentro do YouTube, que vai ter a playlist das aulas. Vou escolher aqui, por exemplo, a aula 2. Eu vou comentar para vocês, eu vou refazer a aula 1 para consertar o áudio e depois vou disponibilizar no site. E aqui a gente pode acelerar pela barrinha, colocar onde a gente quer. Pode acelerar aqui velocidades, tá bom? E é isso, não deixem de estudar e buscar outras referências, outras pessoas. Uma boa tarde a todos e boa quinta-feira.